Glórias a Deus, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, vamos orar porque o Senhor Jesus Cristo nos deu armas poderosíssimas, armas espirituais, e a oração é uma delas. Meu amado, o Jesus, um dia passando, está registrado em João 9, que ele viu um rapaz, tinha um homem cego, e disseram para ele, perguntaram: Senhor, quem pecou, ele para estar cego? O pai ou a mãe? Jesus disse: nem ele, nem o pai pecaram para que ele fosse cego, mas é para que se mostre as obras de Deus. E Jesus curou aquele cego. Meu amado, mas existe um cego pior do que o cego fisicamente, pessoa que não enxerga. Existe um outro tipo de cego terrivelmente pior, é o cego espiritual. Jesus Cristo, ele veio dar vista aos cegos, mas o cego espiritual, meu amado, ele também dá vista ao cego espiritual. O que provoca a cegueira espiritual nas pessoas? É o pecado, meu amado. O pecado impede-nos de ver a divindade de Deus, as coisas divinas. O pecado impede. Mas que Jesus faz? Ele veio dar vista aos cegos. Meu amado, vamos ver na Bíblia o que é cegueira. O que é a cegueira espiritual na Bíblia? Meu amado, a cegueira espiritual na Bíblia significa estupidez, embrutecimento de espírito, que impede a pessoa de degustar, de desfrutar, de viver as coisas divinas. Jesus Cristo disse na sua palavra, lá no Isaías 42, no versículo 12, ele disse assim, ele disse: guiarei os cegos pelo caminho que eles não conhecem. Ou seja, Deus disse que ele guia os cegos, está falando aqui do cego espiritual, pelo caminho que a pessoa não conhece. Todos nós que hoje são pessoas evangélicas, nós fomos um dia cego espiritual, como uma pessoa que ainda não confessou e nem recebeu Jesus como Salvador. Nós éramos tão cegos espiritual que nós via numa imagem, num santo feito pela mão do homem, nós víamos Deus. Nós vivia enganado em nos enganar. O cego é pessoa fácil de ser enganada. Estou falando do cego espiritual. O cego espiritual, ele está tão cego que ele não conhece Deus, ele não sabe o que é Deus, tudo que passa para ele é Deus, o cego espiritual. Então, o Senhor, como Ele é misericordioso, Ele criou um caminho para que as pessoas andassem por Ele. E esse caminho é Jesus. Deus é tão maravilhoso que Ele dá cegos espirituais, pessoas que não confessaram e nem receberam Jesus como Salvador. Ele inclina o coração da pessoa para Jesus. É assim que Ele dá vista aos cegos. Aos cegos espirituais. Peça, você que o pecado tem cegado você para não enxergar, deixou teu espírito tão
tão estúpido, teu coração tão estúpido que não consegue enxergar, entender, perceber que uma imagem não tem poder, um santo feito pela mão dos homens. Você, olha, observa a cegueira espiritual das pessoas. Elas estão tão cegas que não percebem que uma imagem não faz nada, ela não anda, não vê, não ouve, não opera. Ela é tão inútil que precisa de ser carregada. Fizeram dessa pessoa um estúpido, uma pessoa estúpida. Ela não consegue entender, discernir que isso ali não faz nada por ela, ela está cega. Portanto, você, meu amado, que ainda não confessou e nem recebeu Jesus como Salvador, biblicamente você ainda está cego. Peça misericórdia a Deus, porque eu fiz isso em 94 e Ele me ouviu. Peça, meu amado, porque a pior cegueira é espiritual, mas Deus fez um caminho, Jesus, para guiar, para que Ele conduza as pessoas por esse caminho. Peça a Deus para dar sua vida para Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, todos nós que hoje somos evangélicos, nós amamos adorar a Jesus, só a Ele, temos o Espírito dEle, recebemos salvação, somos pessoas poderosíssimas, ninguém nos vence. Pai, você fez uma obra perfeita na nossa vida, faz na vida deste homem, dessa mulher, dos seus familiares, essa mulher que já é evangélica, o esposo, as filhas e filhos, pais e irmãos são cegos, tenha compaixão deles, desvenda os olhos espirituais dos nossos familiares, Pai, para que eles recebam Jesus como Salvador. Visita em nome de Jesus os lares, com salvação para a alma, uma cura para o corpo, um refrigério para o espírito, Deus. Eu oro em nome de Jesus.